É um conto que mescla fatos reais e certa imaginação, com pranto e emoção. Uma história que vem do céu, uma história de Noel. O ano era 1850. Nicholas era um senhor que vivia num país ao norte da Europa. Muito frio e neve marcam lá quase todas as estações do ano. Empresário entre os primeiros de sua geração, controlava sua empresa de transportes e carvão, junto à esposa e 2 dos seus 3 filhos. Pois, um deles, chamado Alf, havia falecido anos antes, em um acidente, numa das minas de carvão da família. Nicholas tornou-se uma ilha, cercada de tristeza. Ele era grato pelos filhos vivos e atuantes, mas a mesa ficava distante, cabisbaixo, entristecido, ficava se perguntando se Deus havia ficado triste também, quando um dia, os homens, que ele mesmo, o Senhor Deus, houvera criado, haviam machucado o seu filho, o filho amado de Deus. Nicholas sentia tanta falta dele, do Alf, que os olhos seus indagavam quanto tempo mais ficaria longe do filho. Quantas noites? E quantos dias? Nicholas morria, a pouco e pouco. Porém, o próprio dia levava Nicholas a seguir adiante. Ocupava-se com muito trabalho, entregas em todo o norte gelado, nos confins do sol da meia-noite da Finlândia, Noruega, Suécia, fazendo a ponte com a Europa poderosa e briguenta. Essas eram as árduas e bem-sucedidas tarefas daquela família que abrigava a tristeza pela perda do filho, embora tivessem toda a regalia que o ouro pudesse comprar. Ainda assim a vida era um pesar, tinham uma casa grandiosa, só não a chamavam de palácio, porque embora o espaço que a casa tinha, ela era simples na construção, como humilde era o coração do patrão Nicholas. A mansão ficava num terreno imenso, vasto ao ponto de eles terem criação de renas, animais lindos e fortes trazidas de região mais distante na Lapônia, e as renas suportavam bem o árduo trabalho, naquelas árduas condições. A casa era cercada por portões de madeira nobre, que só os nobres poderiam ter. Um dia, Nicholas recebe uma carta do seu irmão aventureiro, um historiador viajante, que colhia notícias do mundo inteiro. E ele, surpreso por receber notícias do irmão, que raramente o escrevia, senta-se ao pé da lareira e lê a carta. A carta dizia do horror do ser humano no mundo, mas também de exemplos de vida que superam as barreiras do bem. Histórias que ele pôde conhecer nestes últimos meses de viagens, passando pela velha África e as Novas Américas. Ele viu humanos que escravizam outros humanos, homens e mulheres de toda cor e etnia, e que para ele eram todos irmãos. Ele não entendia como eram capazes de viver como algozes ou capatazes, ferindo tantas famílias e povoados que vinham do sol da África forçados para o trabalho forçado, que o sacrifica tanto, quando não são sacrificados no caminho do mar, na travessia, e mesmo que a lei agora proíba, continuam traficando essa gente querida, como se nada fossem. Os que chegam, vão para as lavouras desse novo mundo, que repete velhas práticas. Lá, são explorados pelos europeus do sul, que estão exilados em terras brasileiras. Nicholas fica chocado com o que lê, pela crueza das letras e da imagem, descrita com detalhes de crianças muito magras, caminhando próximas a abutres, longe das águas, aguardando a fome extinguir o resto de vida e o sopro de esperança de toda uma gente. Num país diferente, embora da mesma espécie que a nossa, a espécie humana. Pensava ele com certa raiva. Nem a lógica da ciência, nem ao menos a meta da religião, prevê um homem tratar o outro homem como cão. No mundo onde, Nicholas acreditava, não podíamos fazer mal nem a um cão, nem a nenhum animal. Na mesma carta do irmão, no seu verso, ele fala onde está no momento, no Império Otomano, atual Turquia, chegando dessa viagem pela África e Américas entristecido com a condição humana, mas passou por cidades na região onde está, onde acabou conhecendo personagens que lá viveram há muitos séculos e que o fez voltar a acreditar na capacidade humana de mudar o mundo, e que sentia que deveria escrever ao irmão para inspirá-lo talvez, o irmão que vive tão longe no norte do mundo.
Eram breves histórias de grandes personagens, e como um deles tinha o mesmo nome do irmão, Nicholas, resolveu escrever. E assim estava escrito, como se diz, Maktub. O primeiro era aquele que por algum motivo fez escrever a carta ao irmão. Nicolau, o Santo, viveu na cidade de Mira, atual Turquia, nascido em 350 d.C. Viveu a vida em favor dos mais pobres, doando sempre o que tinha e fundando células de escolas para crianças. Bispo fervoroso de sua igreja num período de debates e separações, acalmava sua alma quando trazia calma para tantos que dele dependiam para sobreviver. Doava moedas às escondidas para aqueles que sabia precisarem do básico. O que era para os pobres atendidos, considerado um milagre, era para ele seu hábito, um jeito alegre de viver sua crença, doando-se como o Cristo o fez. Nicholas agora chega ao final da carta, sente uma forte emoção, e chora diante do texto, da imagem da fragilidade humana, das crianças em desespero e fome, abandonadas à própria sorte. Ele lembra-se de Alf, seu filho, sente-lhe a falta nos dias e noites sem fim, e sente também saudade do seu irmão viajante. E Nicholas, o patrão, aquele homem viril, forte, chora. E quando chora, uma lágrima cai sobre a palavra doação, no texto sobre São Nicolau, ampliando a palavra, em efeito de lente, causado pela gota de água caída na tinta seca. Sua esposa logo vem perguntar-lhe o que houver acontecido. E diante da narrativa, também se emociona, e juntos percebem que devem fazer algo, mesmo estando tão longe do resto do mundo, no norte mais norte da terra. Nicholas convoca os filhos, alguns andarilhos, e seus empregados, pois para ele, empregados também eram da família. Todos na ampla sala, em frente à lareira, e ele fala sobre doar, sobre doação, sobre o mundo e a imensidão, e apresentou um sonho, uma ação. Todos eles iriam destinar parte dos seus dias para doar em seu tempo o bem mais precioso que temos, fabricando brinquedos de madeira, para doar às crianças do mundo. Ele tinha visto brinquedos de madeira entre os seus empregados mais simples, que os fabricavam para dar de presente aos filhos por não terem condições de comprar brinquedos novos. Ele os viu numa tarde, quando um dos seus empregados passava de charrete em frente à sua casa, vindo de uma vila próxima, e Nicholas sentiu, estranhamente, que deveria perguntar ao moço que vinha, pois ele queria saber como os brinquedos eram fabricados. Nicholas não soube o porquê, o motivo de ele ter esse impulso, de falar com o moço, e saber sobre isso. Enfim, o tempo passou, aquele impulso virou ação. E aquele empregado que contou ao patrão Nicholas como ele fabricava os brinquedos que dava ao filho, seria um dia o gerente de uma empreitada social criada por Nicholas, para atender o coração do mundo. Nicholas também compraria sacas de grãos, que pudessem ser transportados pela sua rede de contatos comerciais, fazendo-as chegar o mais longe possível, tais donativos, todos destinados às crianças dos países afetados pela miséria, pelo escárnio da escravidão e da fome. O filho Alf seria a inspiração, e o nome, para a instituição que criaram. E essa decisão simples e espontânea, acabou ganhando imensidão e conquistou espaço, na cultura humana, que criaram a partir de sua figura, a figura de Noel. Uma história que todos vivemos, a cada fim de ano. Depois do discurso que ele deu a todos, Nicholas colocou em curso a inspiração. E sonhava desde então, que mesmo dali, daquele ponto tão isolado, entre a aurora boreal e lagos congelados, no norte mais norte da terra, eles fariam chegar seu amor, em nome do filho falecido, para que crianças do mundo ganhassem vida. Naquela estação, fizeram algumas dezenas de brinquedos e compraram alimentos para abastecer as vilas próximas à sua fazenda. Nos anos seguintes, concentravam a ação no final do ano, período menos frio e com estradas mais abertas por terem menos neve, e os brinquedos eram fabricados ao longo dos dias curtos de claridade, e os grãos eram comprados no atacado mais ao sul e faziam chegar em toda parte, com os acordos que Nicholas fazia, com variadas igrejas e seus missionários,
fazendo chegar em todo destino possível, onde houvesse necessidade básica, de uma criança, ou muitas delas. Em algumas décadas, em datas perdidas na história, este período dedicado por eles à família do Nicolas, culminava proximamente com as festas típicas pagãs, as Saturnálias dos romanos, e também com as festas cristãs, desde que o imperador Constantino, no século IV, usou a data da festa romana para criar a data de Natal de Jesus, em 25 de dezembro. A tradição virou história, e as suas variações foram criadas quando contadas de boca a boca. A prática iniciada por eles foi repetida por muitos, e outras entidades no final do século XIX também passaram a atender às necessidades humanas e estão entre as primeiras instituições da sociedade civil que não visam o lucro, mas o respeito ao ser humano. Estas entidades foram como que inspiradas na primeira organização social que existiu no mundo. Chamava-se Casa do Caminho, e fora criada nos arredores de Jerusalém, pelos discípulos de Jesus, e com o trabalho que lá desenvolveram, tornaram-se apóstolos. O tempo se encarregou de transformar em lenda a história dessa família, do norte mais norte da terra, que com sua paisagem gelada, as renas na estrada e os brinquedos para crianças atravessaram até guerra, para fazerem chegar até em as crianças os brinquedos desejados, para que elas não deixassem morrer a esperança de um futuro em plenitude. O frio trouxe a miúde, a árvore do frio, o pinheiro. As estrelas como combinação em festa em comemoração ao Cristo Redentor, representavam o amor verdadeiro, e a claridade, mesmo nas noites frias. Isso e mais uma propaganda de refrigerante, no início do século XX, acabou pintando de vermelho sua roupa, embora Nicolas mesmo usasse sempre um terno escuro, mas sua barba era longa e branca como a neve. A entrega carinhosa de presentes demonstra o afeto através da doação, e a inspiração de Nicolas era para que famílias se juntassem, doassem algo de si, pelo menos nas vésperas da lembrança do nascimento do Cristo, esse amor jamais visto, que sempre esteve entre os pobres e crianças. E Nicolas um dia partiu deste mundo, e reencontrou seu filho Alf num mundo maior, que o abraçou demoradamente, dizendo ao filho: "Meu Deus, há quanto tempo não estamos juntos?" Mas Alf, o filho amado, respondeu: "Eu sempre tive junto a ti, meu pai, junto à mãe, e aos meus irmãos e também aos empregados queridos, que levaram adiante minha inspiração para que vocês não sofressem tanto a minha falta." Nicolas perguntou então, sem entender: "Como assim, meu filho?" E Alf, dando outro abraço no pai, recém-chegado ao mundo das estrelas, sussurrou em seu ouvido: "Lembra-se quando você sentiu impulso em perguntar a um empregado sobre os brinquedos? Fui eu, pai, quem o estava inspirando. Lembra-se quando chegou a carta do meu tio a você? Do seu irmão? Fui eu quem o inspirou a escrever a carta e a fizesse chegar até você, pois eu sabia que você seria tocado por ela. E quando tua lágrima caiu, fui eu quem a direcionou, para que caísse na palavra doação, pois seria essa a sua missão, dali em diante." E Alf, agora olhando nos olhos do pai, disse: "Eu sempre estive com vocês, assim como sempre esteve conosco e com todos no mundo, aquele de quem comemoramos o nascimento no mesmo momento em que o Senhor meu pai entregava os brinquedos, comigo ao seu lado. Sempre na data de Natal, nascimento do Rabi das nossas vidas, Jesus." Conta-se nas tradições espirituais que o espírito de Nicolas e seu filho seguem inspirando lá de cima para que doássemos nosso recurso mais precioso, o nosso tempo, as pessoas que mais precisam.